Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Ô, glória! Os irmãos que já me conhecem sabem que eu tenho um costume, não tem como mudar, sempre tem como melhorar, irmãos. Então eu saldo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Ô, glória! Peço que os irmãos abram a Bíblia juntamente comigo. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 24. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 24. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade, poder ser o porta-voz da palavra dele. Agradeço ao pastor Jean, meu tio do coração. Muito obrigado pela confiança. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Amém, igreja? Diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Em algumas versões, porque o Senhor é fogo consumidor. Eu quero ler também, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 10. E vai dizer: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Igreja, pode se assentar em nome do Senhor Jesus, mas pode ser assentar dando glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, era mês de novembro do ano passado. Estava assistindo ao culto e algo queimava no meu coração e eu só conseguia pensar na palavra fogo. Fogo e fogo. Então, eu fui fazer o que todo crente tem que fazer, meu irmão. Toda vez que algo te incomoda, você tem que colocar teu joelho no chão. E ao colocar o joelho ao chão, eis que comecei a meditar nessa palavra. Eu falava: Senhor, por que eu não paro de escutar fogo, fogo? E o Senhor me deu então uma palavra. Isso foi em novembro. E o Senhor disse para mim, e eu já sabia que isso ia acontecer, que eu iria pregar essa palavra aqui nessa igreja pela primeira vez. Mas não foi fácil. Desde então comecei a estudar muito. Porque o temor pela palavra, ele nunca pode se acabar. E o Espírito Santo, então, ele chegou até mim e disse: todos nós clamamos muitas vezes pelo fogo. Nós pedimos fogo, fogo e mais fogo. Estamos louvando pedindo fogo. Na oração pedimos fogo. Mas na Bíblia Sagrada vai dizer sobre 2 tipos de fogo. Não é apenas um. O primeiro fogo é o fogo que vem do céu. É o fogo que é do Senhor. E qual que é o segundo fogo? Como diz aqui em Apocalipse, o segundo fogo é um fogo preparado por Deus, mas não para o homem, mas sim para o diabo e os seus anjos. E sim para o diabo e para aqueles que não acreditaram no Evangelho. O fogo que está esperando após o juízo. Então temos 2 fogos. O fogo que desce de Deus e o fogo que é preparado para o diabo. Mas nós sabemos que, como o diabo não quer ir sozinho para aquele lugar, ele pega um pouco desse fogo e ele começa então a vir até a vida dos crentes, a vida do ser humano, para levar vocês e levar o ser humano juntamente com ele para esse lugar. Então nós vamos pregar hoje aqui exatamente sobre esses 2 fogos. O fogo de Deus e o fogo que Deus não quer para a tua vida, mas que também existe. Amém até aqui, igreja? Glória a Deus.
O fogo de Deus. Quando Deus ele quer se manifestar através do fogo, ele faz como fez com Moisés. Eis então que Moisés estava no pasto, e então Deus se manifesta através de uma sarça ardente. E essa sarça ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Essa sarça não se consumia, e acontece então que ela chama a atenção de Moisés. É exatamente assim que Deus faz conosco. Ele nos chama a atenção primeiramente, através do fogo. Ele nos chama a atenção através da manifestação dele. O Senhor nos chama a atenção. Mas ao chamar a nossa atenção, assim também como aconteceu com Moisés, quando você quer se aproximar de Deus, quer se aproximar deste fogo santo, eis então que Deus vai te dizer: tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é um lugar santo. Ou seja, quando nós queremos se aproximar de Deus e queremos receber esse fogo que vem dos céus, nós precisamos renunciar, precisamos tirar as sandálias do pé. Por quê? Porque se nós queremos chegar perante Deus, devemos ter a plena consciência de que Ele é santo e que o lugar que Ele se manifesta é um lugar santo. Então não podemos chegar de qualquer jeito, temos que tirar o nosso eu da frente e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer de acordo com a Tua vontade, de acordo com o que o Senhor deseja me receber neste fogo santo. Aleluia. Oh glória. Por que, pregador? Porque esse fogo não é um fogo que destrói, é um fogo que transforma. O fogo de Deus, ele não vai vir para nos destruir, mas ele vai vir para nos transformar. Aleluia. A verdade é apenas uma. Todo ser humano, eu, você, o pastor, quem está no círculo de oração, o líder, o obreiro da casa, até mesmo as pessoas que estão no mundo lá fora hoje, todas as pessoas irão passar pelo fogo, um desses dois fogos. Porém, nós temos a escolha ainda em vida, de escolher se nós queremos passar pelo fogo após o juízo, ou se nós já queremos receber o fogo de Deus ainda neste culto. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus se revela através do fogo, assim como apareceu para Moisés na sarça. Então ele se manifesta e chama a atenção. Ele pede a reverência para nos aproximarmos dele. Mas toda vez que Deus nos chama, não é à toa. Assim como já foi falado aqui nesta noite, Ele nos chama, e quando Ele nos chama, é para algum propósito. Ele chama Moisés, fala: Moisés, tira a sandália e se aproxima. E quando Moisés se aproxima, Ele chega até Moisés e diz: agora você vai até o Egito, e eu usarei você para libertar o meu povo. Quando você se aproxima de Deus, e quando Deus te chama para derramar fogo sobre a tua vida, eis então que tem um propósito na tua vida para que Ele te encha com fogo. Então Ele te chama, e após Ele te chamar, é o que aconteceu no versículo 4 de Gênesis capítulo 12. Você tem que ir, você tem que obedecer. Ele não te chamou à toa, Ele não te enche de fogo à toa, Ele não quer te batizar com o Espírito Santo à toa. Tudo tem um propósito, e o propósito é: você tem que ir pregar o nome dEle para toda criatura, até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E qual que é o problema? O problema não é Deus. O problema nunca foi Deus, irmão. O problema nunca foi Ele. Quantas vezes eu chamo as pessoas para comparecer à igreja e elas soltam aquela piadinha: ah, mas se eu for eu vou queimar. Eis que tem uma verdade aqui, porque quando você chega perto de Deus, o que não é de Deus tem que ser queimado mesmo. Agora o que é de Deus toma mais força. Aleluia.
Assim aconteceu com aqueles 3 jovens mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados na fornalha. Antes de eles serem lançados, ela foi esquentada 7 vezes mais. A Bíblia não vai dizer, até porque as pessoas nem tiveram coragem. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se eles fossem medir a temperatura depois que aqueles 3 jovens entraram lá dentro e o 4º homem apareceu, não estaria 7 vezes mais, estaria muitas vezes mais, porque aquele que chegou com eles na fornalha, aquele era o fogo consumidor, aquele é o fogo maior, e fogo não queima fogo, e o que é de Deus não vai ser queimado pelo diabo, mas agora o que é do diabo, isso aí é queimado por Deus, isso aí é certeza. Aleluias, oh glória. O fogo de Deus, ele purifica e santifica. Em Isaías capítulo 6 vai dizer que uma brasa veio e tocou a boca de Isaías, e a iniquidade de Isaías foi tirada. Ou seja, antes de ser enviado, ele foi purificado. Não tem como nós sermos enviados para fazer alguma coisa para Deus. Não tem como nós sermos enviados para fazer a obra do Senhor sem antes haver a purificação. E Deus nos purifica através do fogo. E repito, Ele é fogo consumidor. Então, quando Ele desce até nós, através do Espírito Santo, tudo aquilo que não vem dele é queimado. O pecado é queimado. As mágoas são queimadas. A falta de perdão é queimado. A falta de amor ao próximo é queimado. O orgulho é queimado. Tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, tem que ser queimado. E quando é queimado, aí sim, eu estou preparado para poder fazer a obra do Senhor. Aleluia. Pois o fogo de Deus, ele nunca vai destruir o servo. Ele nunca vai matar o homem. Não o novo homem. Mas o fogo de Deus é aquele fogo que queima o velho homem. Aquele homem que praticava o pecado. Aquele homem que frequentava lugares que não deveria frequentar. Este homem sim é queimado. Mas eis então que renasce um novo homem. Um novo homem pronto para fazer a obra do Senhor. Muitas pessoas vão dizer, eu tenho a convicção que vocês já escutaram muitas pessoas dizerem, eu vou até aquele lugar, mas eu sou crente lá do mesmo jeito. Não é só porque eu estou frequentando tal lugar que eu vou deixar de ser crente. Porém, deixa eu te dizer algo. Se você frequenta algum lugar que não deve frequentar, saiba que se você está vivo até hoje, sim, é porque Deus te protegeu naquele lugar. É porque Deus esteve te protegendo naquele lugar. Porém, me responda algo. Deus se manifesta em lugares que Ele não deveria estar? Deus se manifesta em lugares que você não deveria pisar? Deus não vai se manifestar em lugares que você não deveria estar. Então, por que é que você vai em algum lugar onde Deus não pode se manifestar na tua vida? Eis então que Deus te protege lá, mas Ele não se manifesta naquele lugar. Isso não é apenas em lugares do mundo, viu, meu irmão? Muitas vezes nós estamos em festa, até mesmo de famílias, onde Deus não está presente. Amém até aqui? Glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Eis então que cai fogo sobre o altar, que Elias reconstrói. Eis que ali tinha 900 profetas de Baal. Eles estavam clamando lá para o Baal, para derramar fogo sobre o sacrifício que eles prepararam. Eles estavam pedindo para Baal derramar fogo naquele sacrifício de manhã até depois do almoço, e nada de cair fogo sobre aquele altar. Eis então que chega o momento de Elias, e Elias então ele vai clamar ao Senhor, e vai dizer, Senhor, eis aqui o sacrifício, eis aqui o altar, se for da tua vontade, Senhor, derrama fogo aqui sobre esse sacrifício.
Então Deus vai responder Elias com fogo sobre aquele sacrifício. Mas pregador, o que é que você está querendo nos trazer aqui nesta noite? O fogo só vai cair se o altar estiver restaurado. Se o sacrifício for um sacrifício correto. E se o coração for sincero. Porque o fogo não pode estar no lugar do altar. Já nós vamos entender tudo isso. O fogo não substitui o altar. O fogo não toma o lugar do altar. O fogo ele só cai sobre o altar, sobre um sacrifício sincero e um coração sincero para Deus. O fogo não substitui o altar, o fogo vai responder o altar. Agora então, se o meu altar, que é o meu coração, não está inteiro com Deus, o meu sacrifício não é um sacrifício honesto, e minha oração não é uma oração sincera, não tem como Deus responder com fogo, meus irmãos. Deus não vai responder com fogo, se o meu coração e o meu altar não estiver restaurado. Por que é que estamos falando sobre isso? Porque também vai dizer que o Espírito Santo, ele desce como fogo. Pois João Batista vai dizer que aquele que iria vir após ele, iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E em Atos capítulo 2 vai dizer que foram ouvidas línguas repartidas como de fogo. Esse fogo é um fogo que capacita, é um fogo que dá ousadia, é um fogo que gera testemunho na minha e na tua vida, e é um fogo que produz santidade. E santidade é quando nós somos separados para Deus. E é por isso que nós temos que buscar a santidade dia após dia. Então vamos lá, o fogo se manifesta, nos chama a atenção. Para nos aproximarmos dele, temos que ter as nossas renúncias, pois o lugar onde o fogo está é um lugar santo. Após nós chegamos até esse santo, ele vai nos dar um propósito. Nos dando o propósito, esse fogo vai dizer que ele só vai permanecer aceso na nossa vida se o nosso altar estiver inteiro, se a nossa oração for sincera e se o nosso sacrifício for um sacrifício correto. Quando nós recebemos e estamos com esse altar inteiro, o Espírito Santo vem até mim, ele vem até você, ele vai te encher, ele vai transbordar na tua vida, te dando ousadia, te dando autoridade, fazendo com que você produza santidade dia após dia. Ou seja, tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, Deus não é desorganizado. Então, para termos esse fogo na nossa vida, tudo tem uma linhagem. Agora eu te pergunto nessa noite, você quer o fogo que vem de Deus, ou você quer o fogo depois do juízo final? Você quer o fogo que vem de Deus, o fogo que limpa, purifica, ou o fogo do inferno, o fogo que o diabo nos dá, aquele fogo que não vai tirar as mágoas, aquele fogo que não vai trazer santidade? Você tem uma escolha aqui nessa noite. Pregador, eu cheguei aqui nessa noite, já estou com o fogo de Deus. A palavra vai dizer, aquele que está de pé, permaneça firme para que não caia. E aquele que está caído, tem a oportunidade de se levantar ainda nessa noite, aqui neste culto. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo chega até a igreja no dia de Pentecostes, eis então que é estabelecida a igreja do Senhor aqui na terra. Nós sabemos que após a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas já aceitaram a Cristo. Então toda vez que há fogo, há manifestação dos céus. Porém, nós devemos agora falar também que o fogo, ele vai provar todas as obras. Por que, pregador? Porque nem tudo que parece espiritual resiste ao fogo. Nem tudo que parece que é fogo de Deus. A palavra vai dizer que naquele grande dia, muitos chegarão até Jesus e vão dizer, eis que eu preguei em teu nome,
eu falava em línguas, expulsei demônios, mas Jesus vai dizer que não os conhece. E como é que eu posso saber se o fogo que está em mim é um fogo de Deus ou não? Vai doer, mas vai curar. Porque o fogo que está em mim, se ele não é capaz de perdoar o meu irmão, não é fogo de Deus. Se o fogo que está em mim não é capaz de amar ao próximo, não é fogo de Deus. Porque o fogo não está limitado em estar na igreja falando em línguas, fazendo a dança do Espírito, pregando a palavra ou louvando a Deus. O fogo está em manifestação dos dons do Espírito Santo. Se o fogo que está em mim, que eu tanto digo que sou crente, que sou cristão, não é capaz de fazer eu abraçar aquele visitante que entrou pelas portas da igreja, dar um abraço nele e dizer, você é bem-vindo aqui, não é fogo de Deus. Se eu não posso perdoar, se eu não posso orar pelo meu irmão, não é fogo de Deus. Se eu não consigo lutar contra as mágoas, não é fogo de Deus. Se eu não consigo vencer as artimanhas do inimigo, e todas as vezes que o inimigo bate a porta, eu já abro essa porta, não é fogo de Deus. Se eu não consigo renunciar ao inferno, o que o diabo propôs para mim dia após dia, eu não carrego o fogo de Deus. É importante que eu e você se autoexamine para saber se o fogo que carregamos dentro de nós é de Deus ou não. Porque não adianta eu dizer que tenho fogo de Deus, mas estar com a vida em pecado. Não adianta eu dizer que tenho fogo de Deus, mas não estar buscando a santidade. Como é que eu posso dizer que carrego o fogo de Deus, se as minhas obras não estão gerando testemunhos que glorificam o nome de Deus? Porque o fogo de Deus nunca será e nunca foi sobre mim, mas o fogo de Deus sempre é e sempre será sobre Ele. O que eu faço tem que ser para Ele. O que eu vou fazer tem que ser para Ele. Se eu prego tem que ser para Ele. Se eu louvo tem que ser para Ele. Se eu canto tem que ser para Ele. Se eu oro tem que ser para Ele. Se eu busco tem que ser para Ele. Se eu perdoo é por Ele. Se eu estou aqui é por Ele. É tudo por Ele, é tudo dele, é tudo para Ele. Aleluias. Oh glória. O fogo de Deus, ele revela o que é verdadeiro e o que é aparência. O fogo de Deus, ele é eterno. Quantas pessoas, pastor Jean, já não adentraram por esta porta, atrás de serem reconhecidas ministerialmente? Mas eu te pergunto, cadê essas pessoas hoje? Não é apenas aqui nesta igreja, é em todas as igrejas. Muitas pessoas passam por essas portas com um terninho bonito, com uma gravata bonita, dizendo, eu vou chegar e vou arrasar. Eu vou chegar, vou pregar tão bonito que obviamente o pastor vai me dar a oportunidade. Eu vou virar pastor. Não vai ser nem separado por Deus, vai virar pastor. Eu vou virar obreiro. Mas essas pessoas não conseguem permanecer de pé. Por quê? Porque o fogo que carrega não é o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus, ele vai te sustentar. Sustentar onde? Lá no que diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o inimigo, ele pode até imitar o fogo, mas ele não consegue ficar de pé. O inimigo, ele vem com fogo, você vai olhar e vai dizer, nossa, como essa pessoa é cheia de Deus,
mas você não vai ver transformação na vida dessa pessoa. É porque não é fogo de Deus. Então você pode se examinar nessa noite e dizer: desde o dia que eu aceitei a Cristo, aonde foi que eu me transformei? Se você está se transformando dia após dia, tenha certeza nessa noite que o fogo que está sobre a tua vida é bem de Deus. Mas agora, se você não consegue ver nenhuma transformação na tua vida, ainda dá tempo de fazer uma oração sincera ainda nesta noite e falar: Senhor, desça como fogo consumidor no meu coração, queima tudo aquilo que não vem de ti, deixa apenas aquilo que vem dos céus, aquilo que é da terra queima, Pai. Toda mágoa, falta de amor, falta de perdão, falta de comunhão, falta de vontade de fazer a tua obra, que seja queimado, mas que permaneça a tua vontade na minha vida. Porque para nós sabermos, ou melhor, o critério para nós diferenciarmos esse fogo, pastor, não é sobre sucesso, não é sobre microfone na mão, não é sobre andar bonito, mas é sobre os frutos. E cá entre nós, aquele cristão, aquele que se diz cristão, mas que não é perseguido, tem algo de errado. Porque o próprio Jesus vai dizer que por conta do nome dele, nós iremos sofrer perseguição até o dia que ele volte. Deixa que aponte o dedo na tua cara e diga que você é falso. Deixa que aponte o dedo na tua cara e diga que você é cristãozinho. Deixa que aponte o dedo na tua cara. Mas tenha plena consciência e convicção dentro de você mesmo, de que você carrega o fogo de Deus e não o fogo do mundo. Aleluia. Pois o critério sempre será o fruto do Espírito Santo. Pois o fogo que não vem de Deus é o fogo que vai buscar glória para si mesmo. Mas o fogo que vem do Senhor é o fogo que glorifica a Cristo. Em Mateus 25:41 vai dizer que tem um fogo eterno preparado para o diabo. Algumas pessoas cometem um erro. As pessoas dizem que lá no inferno, quem vai governar vai ser diabo. Algumas pessoas cometem este erro de dizer que no inferno quem governa é o diabo. Mas o inferno não é governo do diabo. O inferno é a prisão do diabo. O diabo não governa nada, nem aqui nem no inferno. Quem governa aqui é o fogo de Deus. Aleluia. Para ele poder tocar na tua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. Ô pregador, o Senhor está falando sobre fogo. Mas é aquele fogo que caiu sobre a família de Jó? Caiu com a permissão de Deus. Porque aquele fogo, sim, queimou tudo que Jó tinha. Coisas que o próprio Deus havia lhe dado. Mas Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha. Ou seja, se você está passando por algo, mesmo estando com o Senhor, tenha convicção de que foi o próprio Deus que permitiu tudo isso. E se Deus permitiu, tenha certeza que já teve o início, mas também terá o final. E que no fim, você vai ser restituído 2 vezes mais. Aleluia. E lá no inferno, onde o diabo não governa, mas onde ele será aprisionado, deixa eu te dizer uma coisa: será para todo o sempre. As pessoas que serão lançadas junto com o diabo
elas vão olhar para frente. E o pecado que ela cometia, ela vai ver nas chamas, para sempre. Ela vai olhar para o lado. E a falta de amor que a levou para lá vai estar escrito assim, ó, para sempre, para sempre. Vai olhar para o outro lado. Aquele irmão que não liberou o perdão, vai ver escrito para sempre e para sempre. Vai olhar para trás e vai ver a desobediência que ela teve com Jesus, escrito para sempre e para sempre. Essa pessoa vai fazer a oração mais linda da vida dela, porém, ela só vai olhar para o lado e vai ver para sempre e para sempre. Porque o fogo que espera pelo diabo é um fogo que não queima o pecado, é um fogo que não queima nada, é um fogo que não vai queimar as mágoas, falta de perdão. Pregador, está repetindo muito, é muito importante que fique gravado no teu coração. Não se esqueça que o fogo do diabo é um fogo que não pode queimar nada que não te aproxima de Deus. E é exatamente por isso que quando essas pessoas forem lançadas, junto com os seus pecados, mágoas, seja lá o que for, mas eu tenho certeza que não vem de Deus, vai acompanhar essa pessoa para sempre. E o que vai sobrar para ela é o arrependimento? Sim, é o arrependimento, mas o arrependimento que não vai poder trazer para ela a conversão, pois ela já teve o tempo suficiente aqui na terra para se arrepender e se converter, ou seja, vai ficar lá para sempre e para sempre. Agora, se você aceitar o fogo de Deus aqui na terra, esse fogo consome tudo aquilo que não vem de Deus. Esse fogo vai derramar sobre a tua vida unção, autoridade, aleluia, vai derramar sobre a tua vida, aleluia, ousadia, para poder vencer tudo aquilo que o inimigo tem colocado. Esse fogo vai te dar autoridade para poder orar por enfermos e essas pessoas serem curadas. Aleluia. Como é que eu posso dizer que o meu Deus não muda, sendo que eu não acredito nisso? Muitas pessoas dizem, o meu Deus não muda, mas elas falam da boca para fora. Por quê? Porque o critério usado é os frutos. Se Deus não muda, pastor, por que Ele curava antes e não está curando hoje? Não é por culpa dele, mas é por culpa minha, que oro sem fé, que não estou procurando fogo santo, que não estou jejuando, que não estou me santificando. Então, se eu estou dizendo que Deus não muda, mas não consigo fazer uma oração sincera, é porque eu mesmo não estou acreditando no que eu estou falando. Amém até aqui, igreja? Ou seja, nós temos então 2 fogos e uma escolha. Quem aqui vai escolher o fogo de Deus? Pode glorificar o nome dele? Aleluia. Eu vou dar 30 segundos para você poder orar com Deus agora. Você pode orar para Ele agora? Você pode falar, Senhor, eu estou aqui neste culto, e eu quero que o Senhor desça sobre a minha vida com fogo. Desça, Senhor Deus, e queima tudo aquilo que não é do Senhor. Desça, Senhor Deus, e queima tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, o Teu fogo, Ele cura. Senhor, o Teu fogo, Ele limpa. Senhor, o Teu fogo, Ele nos envia. Senhor, o Teu fogo, Ele salva. Senhor, o Teu fogo, Ele perdoa. Senhor, o Teu fogo, Ele abraça. Senhor, o Teu fogo, Ele santifica. Senhor, o Teu fogo, Ele traz paz.
Senhor, o teu fogo, ele nos abraça. Oh, Senhor Deus, meu Pai querido, o teu fogo, meu Pai tremendo, ele nos santifica, nos traz paz nessa noite. O teu fogo, meu Pai amado, ele nos traz tanta paz que eu vou conseguir deitar nessa noite, eu vou conseguir sonhar com as coisas que o Senhor tem para mim. Oh, meu Pai tremendo, o teu fogo é o fogo que vai reativar os meus sonhos, o meu ministério. O teu fogo, meu Pai tremendo. Oh, glória. Aleluia. O teu fogo, meu Pai amado, é o fogo que vai fazer o Espírito Santo transbordar na minha vida. Oh, meu Pai querido, desça com fogo sobre a minha vida nessa noite. Oh, aleluia. Glória. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Fecha os teus olhos, irmão. Fecha os teus olhos. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia. Você pode clamar pelo fogo dele nesta noite. Só o fogo dele pode tirar essa dor que você está sentindo. Só o fogo dele pode tirar esse desânimo que você está sentindo. Só o fogo dele pode tirar essa vontade de parar que você estava sentindo. Só o fogo dele pode queimar essa enfermidade que está na tua vida. Só o fogo dele pode queimar tudo aquilo que não vem dos céus. Só o fogo dele pode te dar autoridade nessa noite, para você chegar na tua casa nesta noite, e todos aqueles demônios que estão querendo tocar nos teus filhos, serem tirados, serem batidos por retiradas, irem embora. Você vai embora hoje com o fogo do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé glorificando ao nome dEle. Aleluia. Que nessa noite a nossa oração, ao chegar nas nossas casas, seja: Senhor, que em momento algum eu confunda o fogo que vem dos céus com o fogo que não é dos céus. Que em nome do Senhor Jesus, o fogo de Deus venha tirar da tua mente, ainda nesta noite, todo pensamento que não convém de Deus. Que o Senhor possa te visitar nessa madrugada. Que em nome de Jesus, o fogo venha transbordar no teu coração, a ponto de você pegar o teu celular, mandar uma mensagem para o teu pastor e dizer: pastor, estamos juntos. Pastor, estou contigo. Que o fogo venha transbordar na tua vida a ponto de você dizer: pastor, aonde eu devo melhorar? Pastor, vamos orar. Eu sinto que posso fazer mais pela obra. Pastor, tem algo queimando no meu coração, e tudo que eu fiz até hoje foi pouco, pelo que o Senhor já fez por mim, pelo que o céu já derramou sobre a minha vida. Que o fogo do Espírito Santo venha transbordar na tua vida, em nome de Jesus, a ponto que você não consiga se segurar, e você faça exatamente desta maneira, em nome de Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade, e que o fogo de Deus venha se manifestar dia após dia, minuto após minuto, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.